vamos fazer aqui agora o pratinho. Pra isso eu vou usar o fio Encanto, tá? Então tá aqui. Eu vou deixar o número aqui na tela porque eu não lembro agora qual que é o número. E o meu já está sem rótulo. Vou usar também uma agulha mais fina, tá? Essa aqui é a 2,5. E nós vamos começar com... Não é um anel mágico, não. É um nó corrediço. E nós vamos fazer 4 correntinhas mais uma para poder virar. 1, 2, 3, 4 correntinhas, mais uma para poder virar. Então, eu começo fazendo pontos baixos na segunda correntinha e vou fazer 3 pontos baixos. Então, aqui 2, 3 pontos baixos. Aqui na última correntinha, nós vamos fazer 3 pontos baixos pra gente poder virar. Ó, então, nós vamos aqui fazer 1, 2, 3 pontos baixos para poder virar. Agora, a gente já começa aqui do outro lado, fazendo aqui, do outro lado da corrente. Então, fizemos, né? Pegamos uma alcinha aqui, observe que ela ficou bem esticadinha. Então, a primeira alcinha, fizemos um ponto, 2 pontos baixos. Aí, aqui, ó, essa aqui é a nossa última alcinha. Nessa nossa última alcinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Ó, então, o nosso início vai ficar assim. Então, é um trabalhinho oval. Finalizamos aqui a nossa carreira com 10 pontos baixos. Na segunda carreira, nós vamos começar aqui, ó, com um aumento. Então, eu estou aqui no primeiro ponto, nós vamos começar com um aumento. Então, essa é a nossa segunda carreira. Um aumento, 3 pontos baixos, 1, 2, 3 pontos baixos. E agora, nós chegamos bem na viradinha. Então, nós vamos fazer aqui 2 aumentos seguidos. Então, aqui, primeiro aumento. Depois, segundo aumento. E agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos, 2, 3, e finalizar aqui essa carreira com um aumento. Deixa eu fazer de novo, que essa alcinha aqui ficou bem folgada. Agora sim, carreira finalizada com um aumento. Então, tá aqui a base oval aqui do nosso pratinho. Carreira finalizada, então, fechamos aqui com 14 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer 14 pontos baixos só pegando nessa alcinha da frente, tá? Então, nós vamos fazer 14 pontos baixos só pegando nessa primeira alcinha aqui, ó. Então, sem segredo nenhum, 14 pontos baixos pegando a alcinha da frente. Chegamos aqui no final da carreira. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo, ó, deixa eu voltar aqui para mostrar, pegando no primeiro ponto de início da carreira. Então, a gente faz aqui um ponto baixíssimo e finaliza. Ó, está pronto, então, a nossa bandejinha. Então, agora, já cortei o fio. Nós vamos só arrematar. Todos os fios arrematados e a nossa cestinha está pronta. Nós vamos começar a fazer o ramo.
Vou utilizar esse verdinho aqui, 5203, e eu vou usar uma agulha mais fininha ainda, que é a agulha número 2. Então, nós vamos começar com correntinhas. Então, a gente faz o nó corrediço. E aqui vai ser um pouquinho mais difícil de trabalhar, porque essa agulha ela é bem fininha. Então, a gente precisa tomar cuidado para o fio não ficar soltando. Desfiando, aliás. Nós vamos fazer, então, 18 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 correntes, mais uma pra gente poder virar. E nós vamos fazer aqui, voltar até o final com pontos baixíssimos, tá? Então, nós vamos fazer aqui 17 pontos baixíssimos até retomar aqui o início da nossa correntinha. Chegamos ao final e o nosso raminho ficou assim. Agora, nós vamos fazer a parte de cima do nosso ramo. Então, nós vamos começar também novamente aqui com correntinhas. E aqui eu fiz 15 correntinhas. E aí, nós vamos fazer esse mesmo procedimento. 15 correntinhas, uma para virar. E vou retornar lá no início com pontos baixíssimos. Então, sem segredo nenhum, é só voltar pegando cada um dos pontos da corrente de base e fazendo pontos baixíssimos. Retornamos aqui ao início, vamos fazer aqui na base um ponto baixíssimo. Bem difícil de fazer aqui, porque tá bem apertado. E agora, novamente, a gente começa com correntinhas. Nós fizemos 15 pro primeiro, agora nós vamos fazer 20 para esse daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20. Mais uma para poder virar. E o procedimento é o mesmo. Volta com pontos baixíssimos até a base. Chegamos aqui na base, vamos prender com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos subir correntinhas de novo. Dessa vez, nós vamos fazer 18 correntes. Fiz aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 correntes, mais uma para virar. E a gente retorna de novo lá na base com pontos baixíssimos. Cheguei aqui no final, mais um ponto baixíssimo aqui na base. E agora, nós vamos fazer 19 correntes. Mais uma corrente para poder virar. E, novamente, pontos baixíssimos até chegar lá na base. Vamos fazer agora o último raminho. Vamos fazer ele menorzinho, vamos fazer com 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 correntinhas, uma para virar, e a gente retorna aqui lá na base com pontos baixíssimos. Chegamos aqui na base, vamos fazer novamente aqui um ponto baixíssimo para poder prender. E agora, observe que ele ficou todo espalhado. A gente precisa prender de forma que ele fique redondinho. Então, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Esse aqui seria o cabo, lá no primeiro raminho que nós fizemos. Ó, então, nós vamos prender nesse raminho aqui, ó. O cabo tá aqui, que foi o primeiro que nós fizemos, e aqui as folhinhas. Então, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, deixa eu abaixar isso aqui, no primeiro ponto do primeiro raminho que nós fizemos. Isso aqui, na verdade, ele é meio que não tem muita margem para erro. Então, é só
de fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto, ou em qualquer um que ele fica redondinho assim, tá? Em qualquer ponto que dê pra ele ficar redondinho, tá vendo? Pra fechar como se fosse um cabinho aqui. E agora nós vamos voltar novamente aqui no caule. E nós vamos fazer pontos baixíssimos até chegar lá embaixo. Chegamos aqui no final. Olha, ficou assim o nosso raminho. Agora é só a gente cortar aqui embaixo e arrematar. Agora, arrematamos aqui embaixo. Agora, para manter todos esses galinhos aqui unidos, nós vamos fazer alguns pontinhos aqui no meio, só para que eles fiquem juntinhos, tá? Sem muito segredo. Então, só aqui para que eles fiquem juntos. Então, a gente vai inserir a nossa agulha, e que é bem simples. A gente insere e vai passando em todos os galinhos. Deixa um pedacinho pra gente poder arrematar. Faltou só esse último galinho aqui. E a gente retorna aqui pro primeiro galinho. Agora é só a gente ajeitar os nossos galinhos aqui. E ficou assim, está pronto o nosso raminho. Agora nós vamos começar a parte dos acabamentos. Vou tirar aqui o véu e nós vamos fixar o manto verde. Aqui eu já tinha colocado alguns alfinetes aqui. O manto, ele não tem segredo também para colocar. Então, é só posicionar em cima do ombro. E a gente alfineta para ver se ele tá retinho aqui pra frente, se ele tá certinho. E ele já vai tomar aqui a posição que ele deve ficar. Então, agora, né, depois que ele está posicionado aqui na base do pescoço, nós vamos dar alguns pontinhos para poder fixar. Vou começar num ponto aleatório aqui na frente. E vou trazer a nossa agulha aqui para a parte de trás. Lembrando de deixar uma parte do fio aqui para poder arrematar depois. E aqui a gente vai dando uns pontinhos aleatórios. Só para que ele fique seguro. Primeiro lado preso. Agora eu vou migrar aqui pro outro lado. E vou fazer a mesma coisa. Pontinhos todos feitos, agora é só cortar, dar um nozinho no fio e arrematar.
Mantinho já preso. Agora, nós vamos colocar aqui na mãozinha dela o nosso pratinho. Para prender, nós vamos usar cola. Eu uso cola de silicone dessa marca, mas você usa a que você tiver disponível, a que você tem costume de utilizar. Então, aqui o procedimento para colar é bem simples, a gente passa cola e fixa em cima da mão. Verifica se ele tá posicionado certinho aqui em relação à mão, para não ficar torto, né? Mais para lá do que para cá. Então, a gente vai deixar alfinetar aqui, para deixar secando. E depois a gente vai colocar os olhinhos aqui dentro. Agora, nós vamos fixar o raminho com a pontinha saindo aqui, deixa eu cortar. O raminho, ele é posicionado aqui no bracinho. Vamos alfinetar. Aqui também, ó, vocês viram que eu coloquei ele aqui, posicionado na frente do busto, mais ou menos. Ó, então, o meio do raminho tá mais ou menos aqui no busto, só pra ter uma noção de altura. E aqui pra baixo, ele tá passando um pouquinho aqui, da onde que a mãozinha dela vai ficar. Vou descer ele mais um pouquinho aqui. E agora, a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez no manto. Então, é só dar pontinhos aqui pra poder fixar o ramo. Raminho preso, já onde ele deve ficar. Agora, a gente só vai posicionar o braço e fixar também o bracinho. O bracinho ele vai ficar mais ou menos aqui. Que a mãozinha dela tem que passar mais ou menos no meio do raminho. E a gente, então, prende esse bracinho, vou abrir aqui o manto um pouquinho, a gente prende esse bracinho aqui embaixo. Com esse mesmo fio aqui, nós vamos posicionar agora o bracinho, que tá o pratinho, e também fixá-lo. Já vou tirar os alfinetes aqui que eu deixei aqui pra segurar o pratinho. Já tá quase seco.
E aqui o pratinho, ele precisa... Deixa eu tirar esses alfinetes aqui. Ele precisa ficar fixado aqui. Então, nós vamos alfinetar. A gente precisa dobrá-lo. Deixa eu abrir o manto aqui. A gente precisa dobrá-lo ali atrás. Ó, pra ele fazer esse quase 90 graus aqui. Aqui pra mãozinha ficar bem fixadinha em cima do manto, eu coloquei um pinguinho de cola. Nós vamos colocar aqui em cima, a gente põe os alfinetes para poder prender até secar. Para fixar os olhinhos aqui dentro da bandeja, eu vou usar meia pérola preta. Essa aqui é a número 7. Então, o procedimento também é bem simples. É só a gente passar cola e fixar dentro do pratinho. A nossa Santa Luzia tá assim, então eu coloquei o pingo de cola aqui. E aqui, ó, eu dei um pontinho na manga pra ela ficar com o bracinho, né, mais com os 90 graus aqui, pra dar um aspecto legal, porque esse bracinho que tá com o pratinho, ele tem que ficar um pouco mais alto do que o outro bracinho, tá? E agora a gente vai colocar os fios de cabelo. Primeiro nós vamos marcar aonde esses fios de cabelo vão. Então, a gente pode marcar mais ou menos aqui, ó, porque a gente põe os fios de cabelo e esse véuzinho, ele tem que tampar um pouquinho dos fios de cabelo. Então, nós vamos colocar aqui. O fio, eu vou utilizar o amigurumi mesmo. Eu vou utilizar um tom de marrom aqui. Esse aqui é o 7569. O meu tá acabando até. E aí, o tamanho, nós vamos medir assim. Nós teremos que colocar o nosso fio aqui em cima da cabeça, ó, onde a gente marcou. Ele vai ter que vir aqui atrás, nós vamos prendê-los aqui atrás. E ele vai ter que passar um pouquinho aqui pra frente, tá? Pra ficar os fiozinhos de cabelo aparecendo aqui na frente. Nem que depois a gente corta um pouquinho, então mais ou menos aqui. Então, deixa eu voltar. Então, é esse tamanho aqui de fio. Deixa eu cortar. E é isso. Então, a gente vai cortar alguns fios nesse tamanho. Cortei aqui alguns fios. Ao todo, eu cortei 15, mas talvez a gente nem use tudo. Nós vamos colocando aqui e vamos ver qual que é o efeito que dá. Eu vou pegar o fio duplo, tá? Então, tá aqui, vou pegar o fio, vou pegar 2 fios e vou dobrar ao meio. Vou pegar uma agulha mais fina aqui
E a gente mede aqui o meio da cabeça. Eu acho que eu já tinha colocado o alfinete aqui no meio. É isso mesmo, o meio mais ou menos aqui mesmo. E aqui a gente vai colocar os nossos fios de cabelo, tá? Então, pra colocar é bem simples, né? Vocês viram que eu enfiei a agulha no ponto, puxei os 4 fios, agora eu puxo todos nessa argolinha que ficou. Ó, então, nosso primeiro fio vai ficar assim. Como o cabelinho dela é partido ao meio, a gente tenta manter esse mesmo padrão aqui de partido ao meio. Por isso que eu tô colocando um fiozinho pra cá, um fiozinho pra cá. E aqui a gente coloca... Eu coloquei 2 do lado de cá e 2 do outro lado. Agora eu vou colocar mais 2 aqui atrás. Mas esse aqui, os mantos... O véu, aliás, né, vai cobrir. Então, é só pra dar volume atrás. Pra gente prender atrás e jogar o cabelinho ali no ombro. Mais um aqui do outro lado. Vai ficar mais ou menos assim, ó, com o aspecto do cabelinho aparecendo. Ai, que gracinha, já estou amando. Agora, eu vou passar a quantidade de fios que eu utilizei. Então, eu utilizei 3 de cada lado, né? Vocês viram aqui que eu prendi 3 de cada lado, ó. Eu prendi 3 do lado de cá, 3 duplos, tá? Então, foram 6 fios aqui e mais 3 duplos do lado de cá. Então, são 12 fios que a gente utilizou aqui, 12 fios de 41 centímetros. Agora, a gente vai pegar esse cabelinho. Eu tenho uma escova aqui que eu uso pra pentear mesmo, é uma escovinha velha, que eu uso pra pentear os fios, tá? Mas isso aqui é completamente opcional. É só pra ele ficar bem ajeitadinho mesmo, um fiozinho do lado do outro. Ó, então, depois que eu penteio esses fios, nós vamos levá-los aqui pra parte de trás. E aqui nós vamos prender esses fios aqui atrás. Nós vamos prender e eles vão ter que vir ali pra frente, ó. Pra ficar aparecendo aqui. Eu vou escolher um ponto aqui atrás da cabeça, bem no meio, pra gente poder passar esses 4 fios. Ó, então eu peguei aqui os primeiros 4 fios do lado de cá, trouxe aqui pra parte de trás da cabeça. E aqui eu vou passá-los por um ponto bem aqui embaixo da cabeça. Então, sem segredo nenhum, só passar aqui mesmo e a gente vai jogar ele pro lado de cá. E aí, depois a gente corta o tamanho que o cabelinho deve ficar. Vou pegar o outro, ó, peguei aqui o outro, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui, num pontinho ligeiramente abaixo, só porque são 4 fios, não vai abrir muito o ponto, apesar que não vai aparecer, né, porque o véu vai vir aqui por cima. Ó, passei o segundo tufinho de cabelo. Aqui, vamos pegar o nosso primeiro aqui.
E aí, a gente pode passar aqui pelo mesmo que a gente passou o último. Vai devagar, vai com calma, tranquilidade. Ó. Aí, aqui a gente ajeita todo mundo. E nós vamos fazer a mesma coisa com os outros fios. Então, nós vamos pegar esse primeiro aqui. Vamos trazer aqui pra trás. E aí, nós vamos passar embaixo de um ponto aqui. Gente, aqui eu esqueci de falar, eu tô usando a agulha 2,5, tá? Pra poder passar esses fios aqui. E aí, depois a gente ajeita, puxa. Peguei a segunda mechinha de cabelo. Vou prendê-la aqui atrás também. Aqui a primeira mechinha. Ó, então, nosso cabelinho ficou assim. A gente ajeita todo mundo também. Se tiver muito apertado, que a gente puxou lá, puxa um pouquinho de volta. Ó, e basicamente os cabelinhos vão ficar assim. Vamos... Minha mania de pentear esses cabelos. Vamos colocá-los agora pra frente. A gente pode dividir aqui ao meio mesmo. Então, a gente dividiu ali, ó. E aí, a gente traz esses cabelinhos aqui pra frente. Os cabelos dela não são muito longos, então a gente vai cortar aqui na altura do ombro. Então, os cabelinhos dela são bem curtinhos, então a gente vai cortá-los aqui, uns 2 dedinhos aqui, ó, da altura da cabeça. E do outro lado a mesma coisa. Não precisa pressa, mede certinho, arruma o cabelinho certinho. Vou colocar esse galinho aqui pra baixo pra facilitar a nossa vida aqui. Ó, então, ficou aqui os nossos cabelinhos aqui. Ai, que amor! E aqui na parte de trás ficou assim. Ok, agora a gente arruma o nosso raminho aqui de novo. Antes da gente colocar o véu, vamos fazer a parte do rostinho. Vamos fazer aqui os cílios, eu tô usando o fio da mesma cor do cabelo.
E aí, nós vamos pegar aqui do ladinho, vamos inserir a nossa agulha num ponto aqui aleatório. Deixa um pedaço de fio pra gente dar um nó e esconder o fio depois. E aqui, ó, os cílios não tem muito segredo também não. Então, é só a gente pegar aqui o mais próximo do olhinho possível e a gente sobe. Ó, então, eu peguei bem na base do olho, subi um ponto. Aí, vou fazer o próximo cílio. Novamente, bem pertinho do olho. E pego no ponto de cima. E aí, mais um, nós vamos fazer 3, bem pertinho do olho. Se você tá começando, vai bem devagarinho, observa primeiro, depois volta o vídeo. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Ó, então, cílios feitos. Vamos aqui pro outro lado. Então, eu vou começar da parte de baixo. Então, é importante que a gente pegue aqui, a gente comece a fazer os cílios na mesma altura. Enganchou aqui. Na mesma altura que a gente começou o do lado de lá, ó. Então, nós começamos os cílios nessa carreira aqui. Então, eu venho a mesma carreira, começo a fazer o primeiro cílio aqui também. Aí, eu já saio. Então, ó, meu fio tá aqui. Um ponto pra cima e eu já vou sair na base pra fazer o próximo cílio, na base do olhinho. Então, bem pertinho do olho. E aí, novamente, um pontinho pra cima. E aí, o último cílio, bem pertinho do olho de novo. E um pontinho pra cima. E aí, a gente já sai ali, aonde a gente inseriu o fio, pra poder dar o nozinho e esconder o fio. Cílios colocados. Agora, nós vamos fazer uma discreta boquinha. Então, aqui a gente vai marcar na distância de 2 pontos. Eu usei a base do olho aqui pra fazer a marcação, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, tem um distanciamento aqui de 1 ponto do olho, mais ou menos, tá? Então, assim, e 1, 2, 3 carreiras abaixo dos olhos. Então, você posiciona, né? Porque às vezes a tensão do ponto é diferente, mas você observa e posiciona a boquinha de um modo que fica reto em relação aos olhos, tá? Então, você olha, observa, vê se tá agradável, vê se tá retinho. Se tiver retinho, é isso aí, tá? Então, aqui eu passo mais ou menos uma marcação, mas aí você adequa de acordo com o jeito que a sua está ficando, tá bom? Então, não é algo engessado. E aí, se você quiser fazer ela maior, menor, aí fica a seu critério também. Pra fazer a boquinha, eu vou usar esse tom aqui, é um tom meio rosado. Ele é o 4448. Mas você pode usar o tom que você tiver disponível aí. Você pode usar um tomzinho de vermelho, um tomzinho de marrom, diferente do cabelo, um tomzinho de rosinha. Você usa o que você tiver disponível, tá? Então, nós vamos inserir a nossa agulha aqui num ponto aleatório e sair na nossa primeira marcação. Agora, a gente vai inserir na nossa segunda marcação e sair aonde a gente inseriu o fio. A nossa boquinha já vai ficar assim, bem simplesinha. Se você quiser fazer com que ela fique assim, sorrindo, é só dar um pontinho aqui embaixo, ó. Que aí puxa e ela fica sorrindo. Mas eu vou deixar a minha retinha, assim, bem discretinha. Então, aqui é só a gente dar um nó e esconder o fio.
Vou fazer aqui mais um detalhezinho no olho, é também opcional. Aqui é com o fio branco, eu vou inserir aqui num ponto aleatório também. Então, aqui eu inseri o fio, deixei uma partezinha pra gente poder costurar depois. E aqui a gente vai fazer um detalhezinho embaixo do olho, tá? Então, eu inseri o fio no cantinho de cá do olho, agora eu vou inserir a agulha no outro canto. E agora a gente vai fazer a mesma coisa lá no outro olhinho. Então, como eu disse, isso aqui é opcional, só pra dar um detalhezinho a mais. Finalização do rostinho já tá ok, depois eu só vou colocar um blushzinho aqui. E agora a gente vai fixar aqui o nosso véu. O véu, ele vai ficar um pouco atrás da cabeça. E precisa aparecer um pouco do cabelo aqui, tá? Então, a gente vai ter que fixá-lo assim. Eu vou fixar com cola. Então, a gente pode até puxar, né, um pouco mais esse cabelinho pra frente. E aqui nós vamos passar cola aqui no nosso manto. Tirar esses fios daqui, a gente não vai precisar mais deles. Observa se está retinho aqui nas laterais, tá? Porque isso aqui precisa estar retinho pra frente. E é a mesma coisa. Cada peça é única, então você observa como está ficando a sua peça. Então, a sua peça tem que ficar agradável. Então, você observa. Você, como artesã, melhor do que ninguém, é que sabe como está a sua peça. Aqui, pra mim, acaba ficando um pouquinho mais difícil, porque a câmera tá bem na minha frente, então eu preciso fazer direitinho para que vocês vejam. Então, às vezes, fica mais difícil para eu detectar se está retinho ou não. Ó, então tá bem colado, tá bem preso aqui. A gente aperta bastante aqui pra cola aderir. Pode até fazer um colinho com a mão aqui e apertar pra aderir bem. Então, aqui o véuzinho já está fixado. Tá quase terminado. Falta só uma auréola que a gente vai fazer aqui em cima. Quase pronta. Vamos deixar ela aqui do ladinho. Pra fazer a nossa auréola, eu peguei aqui 30 centímetros de arame galvanizado, tá? Esse aqui, ele não enferruja com o tempo. Eu vou utilizar como base aqui um copo americano, tá? Pra gente poder dobrar. Esse é um fio maleável, mas como a gente precisa fazê-lo redondinho, então eu vou utilizar aqui mais ou menos uns 2 dedos aqui pra cima do fundo do copo. Mas aí, se você quiser ela maior ou menor, aí você faz na posição do copo que você achar que fica bom. Ó, então nós vamos dobrar esse fio aqui, esse arame em volta do copo. Ó, então a gente dobra, deixa eu voltar aqui. A gente dobra puxando mesmo. Para
que ele fique redondinho. Então, aqui, a base já tá feita. Essa primeira partezinha aqui, ela acaba não dobrando. Então, eu vou pegar um alicate. Esse alicate é ferramenta daqui de casa mesmo, então, por isso que ele tá todo feio assim. Então, a gente corta essa partezinha aqui que não dobrou. Ó. E agora, aqui, nós vamos fazer a dobra pra baixo. Então, a gente dobra aqui pra baixo pra ficar um ângulozinho de 90 graus. Isso aqui a gente vai deixar retinho depois. Aí, tá pronto. Aí, aqui, a gente pode colocar um pinguinho de cola. Tá pronta a nossa auréola, é só a gente deixar secar. Se você tiver uma cola de contato ou, né, uma cola instantânea, você pode usar também, tipo, Super Bonder ou outra marca, tá? Que vai fixar mais rápido. Como aqui eu passei silicone, eu vou esperar alguns minutos pra ele poder secar e fixar bem pra gente começar a fazer o crochê aqui em volta, tá? Então, ficou assim a nossa auréola. Eu só puxei um pouquinho com o alicate. Deixa eu mostrar aqui o que eu fiz. Vou voltar aqui ao estado original. Ó, ela estava assim, no ângulo de 90 graus. E eu só puxei o cabinho um pouquinho para ele ficar um pouco mais levantadinho assim. A cola já tá seca, então agora a gente já pode começar a fazer os nossos pontos aqui em volta dessa auréola pra gente poder encapar. Vou usar o fio Encanto, mas você pode usar o fio amarelo também, sem problemas. E aqui, ó, nós só vamos prender o fio. E vamos fazendo pontos baixos. Vou começar mais pra cá pra facilitar e depois a gente vai empurrando. Ó, então é só a gente fazer pontos baixos, não pontos baixíssimos, pontos baixos por toda a volta. Então, não tem segredo nenhum, é só irmos fazendo pontos baixos por toda a volta da nossa auréola. Ó, e aqui a gente lembra de segurar esse pedacinho de fio e eu tô crochetando por cima dele justamente para firmar esse primeiro pontinho que nós fizemos aqui. Finalizando aqui toda a volta. Então, fizemos pontos baixos em toda a volta e aí a gente foi apertando, né, puxando para poder ajeitar para que a auréola ficasse toda bonitinha, tá? Então, aqui a gente vai fazer o acabamento. Nós vamos fazer por cima, né, desse arame aqui, nós vamos fazer um ponto baixíssimo para emendar no primeiro ponto lá do começo. Ó, então, fizemos um ponto baixíssimo. Agora, é só cortar o fio e arrematar. Então, nós vamos utilizar uma agulha para poder esconder o fio no meio dos outros pontos. A gente passa aqui o nosso fio dentre alguns pontos. Está pronta a nossa auréola. Agora, aqui a gente precisa posicionar para que ela fique aqui em cima da cabeça.
Agora aqui a gente vai escolher um ponto que fique bem certinho, bem na parte de cima da cabeça. E nós vamos colocar essa parte do ferro aqui dentro do corpinho. Então, a gente escolhe um ponto aqui. E com cuidado, com carinho, a gente coloca. Acho que ficou muito na frente. Vou afastar um pouco. Vou colocar um pouco mais embaixo. Verifica sempre se tá no meio. Acho que assim ficou mais legal. Observa se não saiu o ferrinho pra fora, tá tudo ok. E é isso, a auréola colocada. Vou ajeitar aqui os nossos raminhos. E a nossa Santa Luzia está pronta. Olha que coisa mais linda, cheia de detalhes que ficou a nossa Santa Luzia. Chegamos ao final. Então, como ficou a sua peça? Tira uma foto bem bonita, me marca lá nas redes sociais que eu vou adorar saber, vou adorar visualizar e comentar o resultado. Muito obrigada por terem assistido até aqui e tchau, crocheteiras!